Senhores, o déficit da Previdência é uma conta que só cresce, como a gente pôde ver na palestra do Leonardo Rolim. Cresce enquanto o país adia decisões importantes, algumas decisões difíceis, que deveriam garantir o futuro de todos, decisões que não são tomadas. Mas os prefeitos que encaram a gestão previdenciária com coragem e com responsabilidade transformam esse passivo pesado em sustentabilidade para o futuro dos municípios e dos munícipes. Ainda sob o tema Previdência, a APM convida aqui ao palco a economista e consultora em finanças Priscila Kaiser. Priscila também vai falar sobre reforma tributária. Bem-vinda, Priscila. Obrigada. Muito bom dia. Então, meu nome é Priscila. Eu vou trazer aqui com vocês hoje alguns pontos em torno da reforma tributária. A gente consegue colocar a apresentação, por favor? Pronto, aí está. Nos últimos anos, né, a gente tem discutido muito o tema e os assuntos, os impactos que a reforma tributária tem para os municípios. E a gente pode citar aqui uma imensa gama de efeitos que a reforma tributária trará para os municípios, né? Tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista burocrático, como também do ponto de vista jurídico, né? Então, com isso a gente identifica que a gente tem uma série de pontos e questões que os municípios vão precisar lidar ao longo do tempo, né? Dos próximos anos. E aqui, então, a gente destaca a importância dos municípios de estarem preparados para as mudanças que virão daqui para frente. Né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que são bastante importantes, principalmente dos impactos que a reforma tributária tem sobre a arrecadação dos municípios, né? Ou seja, como que a reforma vai impactar na minha arrecadação? Será que eu vou perder receita? Será que eu vou acabar ganhando receita com as questões da reforma tributária? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos muito importantes que mostram como que a reforma tributária vai ter um impacto na arrecadação de vocês e como que isso é um ponto super importante para as gestões municipais já estarem se preparando, né, e conseguirem identificar as ações que podem ser tomadas ao longo do prazo, principalmente em questões de planejamento de vocês. Então, a reforma tributária, ela acaba tendo um impacto bastante grande na questão da arrecadação de vocês, onde a gente tem uma redistribuição dos recursos dentro da federação, e a reforma tributária acaba tendo impacto em duas das principais fontes de arrecadação dos municípios, né? Então, a gente sabe que hoje as três principais fontes de arrecadação dos municípios são as receitas de ISS, a cota-parte do ICMS e também a cota-parte do FPM, né? A gente sabe que há assimetrias entre os municípios, né? Alguns têm uma maior arrecadação de ISS, outros acabam tendo uma maior dependência das transferências correntes, mas basicamente essas são as três principais fontes de arrecadação atual dos municípios. E aqui eu trago duas informações importantes, que como que muitos municípios ainda têm uma dependência muito grande das transferências correntes. Eu trouxe aqui os valores da região do Noroeste, né? Mas esse retrato aqui, ele também repassa mais ou menos a média dos municípios, né, de como que se comporta a arrecadação, né? Então, a gente tem que cerca de mais ou menos 60% da receita corrente líquida dos municípios advinda de transferências correntes e somente 30% de receita própria, né? Mas como a gente tem uma heterogeneidade muito grande entre os municípios, a gente tem os extremos também.
Por exemplo, eu trouxe aqui o município também de Valparaíso, onde o município depende de 88% de transferências correntes, né? Ou seja, 88% da sua corrente líquida advém de receita de transferências correntes e apenas 15% vem da receita própria. E um dos pontos positivos que a reforma traz é que ela tem a possibilidade de alterar essa dinâmica, né, e mudar essa vulnerabilidade maior dos municípios que acabam tendo uma dependência muito maior de transferências correntes e, consequentemente, trazer uma maior autonomia para os municípios. Então, como que a reforma faz isso? Quais são os impactos que ela tem e como que ela altera a arrecadação, né? Bom, a gente tem a alteração, então, do ISS para o IBS municipal e a cota-parte acaba virando a cota-parte estadual, a cota-parte do IBS estadual. Então, a reforma tem um impacto muito grande sobre essas duas receitas, ISS e a cota-parte do ICMS. E essas alterações que a reforma pode vir a fazer para o município de vocês tem um potencial muito grande de reduzir a dependência das transferências correntes, como nós vimos no caso do município de Valparaíso e como é o caso também da maioria dos municípios, né, que tem um porte pequeno, não tem uma base industrial tão dinâmica e acabam tendo uma dependência muito maior das transferências correntes. Então, a reforma tributária traz essa questão de um aumento da base arrecadatória própria para os municípios, diminuindo a dependência e aumentando a autonomia dentro dos municípios. Então, a reforma tributária, ela muda essa lógica do onde se produz para o onde se consome, né? Então, a gente tem essa alteração da lógica de como que é arrecadado o imposto do ISS e qual que é a base de incidência dela, né? Então, com o IBS, os municípios vão passar a tributar o consumo que é realizado dentro do município, né? Ou seja, a gente tem o chamado princípio da arrecadação no destino. Então, quanto maior for a renda dos habitantes do município de vocês e quanto maior for o consumo local, consequentemente, isso vai trazer mais arrecadação para vocês a partir de uma maior participação dentro do IBS. E esse aqui é um ponto super importante, porque a reforma tributária também ela acaba alterando essa lógica do desenvolvimento local dos municípios e que vocês precisam estar atentos a isso também para fazer readequações e planejamentos de longo prazo, né? Então, com a reforma tributária, não basta mais os municípios atraírem empresas para gerar produção ou faturamento dentro do município, né? O foco estratégico aqui, ele precisa mudar, né? Parte-se, então, para a necessidade de atrair empresas que vão gerar renda e emprego para a população e os habitantes dentro do município, né? E, consequentemente, com maior renda e maior emprego, haverá um maior consumo final das famílias, que vai ser a base tributável do novo IBS, né? E aqui, quando eu falo em consumo final, a gente fala em gastos em combustíveis, em supermercados, em farmácias, em veículos. Então, vão ser esses bens de consumo final que o município vai estar tributando a partir do IBS, né? Então, a lógica é essa, né? Quanto maior for o consumo local dentro do município, maior vai ser a arrecadação de vocês. E para a gente ter uma ideia mais efetiva de como que a reforma tributária acaba impactando nos municípios, a gente criou um modelo de estimação, onde a gente faz várias simulações estatísticas a fim de tentar identificar qual que vai ser a receita do município no futuro, em comparação ao que ele tem hoje. Então, a gente desenvolveu esse modelo, a gente tem tanto os cenários estáticos, quanto também a gente faz a inclusão da transição de 50 anos, e esse modelo permite projetar qual que vai ser a receita do município ao longo de toda a transição
da reforma tributária, né? Então, esse aqui acaba sendo uma ferramenta importantíssima de planejamento para os municípios, para que vocês consigam identificar as ações que podem ser realizadas, né? Por exemplo, quanto a mais ou a menos eu vou ter de receitas para investimento em saúde, para investimento em educação, ou também para as demais políticas, né? E, principalmente, também é uma ferramenta muito importante para a elaboração de PPAs, LOAs, né? E para que os municípios tenham uma ideia do que aguarda mais para frente e consigam se preparar. Então, a gente parte atualmente do ISS, que vai virar o IBS municipal, né? O IBS municipal vai ser de autonomia plena dos municípios. A gente estima uma alíquota aí em torno de mais ou menos 2% para o IBS. E essa alíquota de 2% vai acabar incidindo sobre todo o consumo final do município, né? Então, hoje o ISS, que incide apenas sobre serviços, ele vai passar a ter uma base muito mais ampla de incidência, ou seja, os municípios vão ter um potencial muito maior de arrecadação, e especialmente aqueles municípios que têm uma maior renda e, consequentemente, um maior consumo local. Então, para a gente entender um pouquinho melhor dessa questão e dos impactos que a reforma tributária pode vir a ter na arrecadação dos municípios, eu trouxe aqui duas projeções para a gente fazer o comparativo, né? Aqui a gente está com os valores, um exemplo estático, considerando o ano base de 2024. Então, aqui a gente não considera os efeitos das transições, né? Mas, por exemplo, eu trouxe o município de Araçatuba e o município de Pompeia. Em Araçatuba, atualmente, o município tem um ISS de 128 milhões e uma cota-parte de 176 milhões. Com a reforma tributária, Araçatuba passa a ter um IBS municipal de 169 milhões e uma cota-parte ICMS de 225 milhões. Ou seja, somando esses dois efeitos, Araçatuba passaria a ter um aumento de arrecadação de 89 milhões. Isso aqui é uma simulação estática, que a gente chama, né? É como que se, por exemplo, em 2026, a reforma já entrasse e estivesse em pleno vigor, sem a gente considerar os efeitos da transição. Em contrapartida, eu trouxe o município de Pompeia para exemplificar. Atualmente, o município de Pompeia tem um ISS de 9 milhões e uma cota-parte de 75 milhões. Pompeia passaria a ter um IBS municipal de 21 milhões, então a gente tem uma ampliação aí do ISS de quase o dobro. E, em compensação, a gente tem um efeito contrário na cota-parte do ICMS. A cota do ICMS de Pompeia hoje, que é de 75, passaria a ser 33 milhões. Então, a gente tem uma redução, basicamente, da metade da cota ISS, da cota ICMS do município de Pompeia. Isso seria um impacto para o município de cerca de 31 milhões. Então, o município teria uma perda de arrecadação de 31 milhões. Né? Pompeia acaba ganhando um valor expressivo no ISS, muito provavelmente pela sua base de consumo mais ampla, mas, infelizmente, acabaria perdendo um valor bastante grande em relação à cota-parte do ICMS, muito provavelmente também pelos novos critérios de distribuição do ICMS, que vão ser praticamente os critérios de população, educação, tem a parte fixa e o índice ecológico também de 5%. Né? Então, municípios que atualmente têm uma dependência bastante grande do VAF, ou que têm uma cota-parte maior em decorrência de um VAF mais robusto, eles acabam perdendo nessa parte em relação aos impactos da reforma tributária. Essa metodologia que foi desenvolvida, a gente vem criando esse modelo
desde 2019, ou seja, um pouco antes ainda dos debates mais atuais em torno da reforma tributária. E esse modelo tem passado por constantes atualizações, né? Toda vez que surge um dado novo em relação à população do IBGE, renda, até mesmo as atualizações em torno das questões legislativas da reforma tributária, né? Tudo isso a gente vem atualizando conforme há algum tipo de mudança, para que a gente tenha as estimativas o mais próximos possíveis da realidade, né? Essa metodologia também ela foi publicada pelo IPEA, né? Então, é uma metodologia robusta, e a gente faz as estimações para todos os entes subnacionais, né? Então, a gente tem estimações para cada um dos municípios e para cada um dos estados também, né? Então, todo esse modelo a gente consegue ter uma visão geral de todo o país, né, de como que ficaria a arrecadação de cada um dos entes subnacionais, e dessa forma a gente consegue ter essa mensuração desse impacto redistributivo da reforma, né? Como a gente viu no exemplo que eu dei, Araçatuba seria um município que ganharia recursos com a reforma tributária, mas Pompeia perderia, né? Então, a gente tem uma heterogeneidade muito grande dos efeitos dentro de todo o território nacional. E aqui entra também a importância da transição dos 50 anos, né? Se nós considerássemos um resultado estático, ou seja, se a reforma entrasse em vigor sem considerarmos os efeitos da transição, a gente teria alguns efeitos muito severos sobre os municípios, né? Tanto para aqueles que ganhariam, talvez, uma participação muito maior de recursos, quanto também para aqueles que perdem grandes volumes de recursos, né? E aí, então, aqui entra a importância da transição de 50 anos da reforma tributária, né? A transição, ela tem esse efeito de amortecer essas mudanças bruscas na arrecadação dos municípios, tanto pelos coeficientes de receita média, quanto também amenizada pelo seguro-receita. Então, ao longo da transição, essas mudanças elas vão sendo amortecidas ao longo do tempo, ao longo desses 50 anos, para que os municípios consigam se preparar e se adequar de acordo com as necessidades e com o impacto que vai ter em cada um dos municípios, né? Então, esse modelo também ele é interessante porque a gente consegue considerar diferentes taxas de crescimento econômico. A gente sabe que tem municípios que crescem a uma taxa muito maior, alguns crescem a uma taxa menor. Então, a gente consegue identificar essas especificidades dos municípios também. E aqui também é um recado importante, que é em relação às informações que são prestadas nos relatórios do SICONF. A reforma tributária, para o cálculo do coeficiente médio, que vai de 2019 até 2026, serão utilizados os relatórios do SICONF, né, os dados que são informados por vocês, pelos municípios, à Secretaria do Tesouro Nacional. Mas o que acontece? Ao longo da nossa pesquisa, a gente tem encontrado uma série de inconsistências nos dados informados pelos municípios, né? Então, a gente tem muitos municípios que não informam em um determinado ano, ou que não tem nenhum ano informação, ou a gente tem municípios, por exemplo, que a gente identifica que os valores têm uma variação muito grande, né? Que eles crescem muito, ou a receita diminui muito. E a gente acredita que sejam identificações de erro, até de digitação, esses casos podem acontecer também. Mas é muito importante que os municípios prestem atenção na qualidade dos dados que são inseridos nos relatórios, porque esses dados de 2019 até 2026, eles vão ser utilizados para o cálculo da transição. Então, ou seja, as informações que vocês estão prestando hoje, elas vão afetar os próximos 50 anos. Então, é muito importante que que os municípios revisem e estejam certos de que as informações que estão sendo prestadas são corretas e são coerentes com o que de fato precisa ser.
Bem, então, todas essas questões que eu falei para vocês conseguirem se preparar para esse novo sistema que está vindo, ou, de certa forma, conseguirem incorporar as projeções do IBS no planejamento de longo prazo de vocês. E, como eu disse anteriormente, isso é uma questão muito importante para que vocês consigam revisar as estratégias de vocês de desenvolvimento local, que agora passa a ser um foco aí mais na geração de emprego e de renda, para que vocês tenham uma maior base de consumo e consigam ter uma maior participação no IBS e, por fim, uma maior arrecadação. Então, a partir desses exemplos que eu dei e dos números que nós vimos, a gente vê que a reforma tributária ela acaba alterando profundamente a geografia da arrecadação municipal. E para os municípios terem conhecimento dessas alterações é uma informação de extrema relevância e de importância. E essas simulações de como que é a arrecadação de vocês hoje e como que vai ficar no futuro, como que vai ficar durante toda a transição, a arrecadação de vocês, é um insumo muito estratégico para a tomada de decisão. Bem, seriam essas as minhas considerações, então, sobre o assunto. Eu deixo o meu contato, caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso alguém queira fazer mais alguma consideração, uma informação a mais, e também podem fazer, tirar dúvidas ou entrar em contato por meio da APM. Obrigada.